Este é um pequeno passo para o homem. Um salto gigante para a humanidade. Há quem acredite que nos bastidores de um dos maiores e mais celebrados empreendimentos da América existe um tesouro de segredos. Quando se fala em espaço, pode-se entrar no ultra-secreto muito rapidamente. Com todos os programas secretos e altamente confidenciais, tem um grupo muito pequeno de pessoas por dentro. Houve duas iniciativas do Programa Espacial Inicial. Uma pacífica e a outra bélica. Por mais de meio século, o Programa Espacial dos Estados Unidos realizou proezas que estão além da nossa imaginação. Enviamos homens à Lua, colocamos um robô em Marte e lançamos uma sonda que ainda orbita Júpiter. Embora essas sejam algumas das conquistas mais conhecidas, será que existe outra agenda mais secreta? Talvez as respostas a essas perguntas estejam para ser reveladas no programa Segredos de Estado. Wallops Island, Virgínia, 15 de julho de 2020. A recém-formada Força Espacial Americana lança o poderoso foguete Minotauro 4 em órbita. A bordo estavam vários satélites de reconhecimento. Pelo menos, é o que é informado ao público. Recentemente, a Força Espacial foi encarregada de lançar os satélites Minotauros para o espaço sideral. E as pessoas começaram a se perguntar por quê. Por que a Força Espacial está indo em seus primeiros atos, patrocinando o lançamento desses satélites? Estamos falando de pequenos satélites, centenas deles que podem ser lançados para fornecer uma leitura instantânea do que acontece na superfície da Terra em áreas onde não há recursos de internet. Disseram que os Minotauros eram satélites de vigilância, com resolução de imagem muito alta. Mas, na realidade, não sabemos o que pode estar a bordo deles. Especialmente no espaço, há muitas coisas confidenciais que o público não sabe ou não saberá por décadas, até que seja finalmente divulgado. Os satélites que foram lançados com certeza têm capacidades militares, mas não sabemos exatamente o que eles fazem. Lançada em dezembro de 2019, a Força Espacial é o sexto braço das Forças Armadas Americanas. De acordo com a lei do Congresso, sua missão é proporcionar liberdade de operação aos Estados Unidos, no, do e para o espaço, bem como conduzir operações espaciais rápidas e sustentadas. No entanto, alguns estão começando a suspeitar que a Força Espacial também está se preparando para o combate em um campo de batalha que não existe na Terra, mas entre as estrelas. Por quê? Porque não é a primeira vez que conflitos globais potencialmente mortais atingem tais níveis. Às vezes esquecemos que a NASA e o programa espacial nasceram em um confronto militar com a União Soviética. Em 1957, os Estados Unidos foram pegos totalmente desprevenidos. 4 de outubro, 1957. No auge da Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética, os soviéticos lançaram com sucesso o primeiro satélite do mundo, o Sputnik 1. A sonda russa circula a Terra por apenas 3 semanas em uma órbita elíptica baixa. No entanto, seu impacto nos eventos globais é colossal. Os soviéticos chocaram o mundo com o lançamento do Sputnik e, de repente, tudo sobre a Guerra Fria mudou. O Sputnik era uma bola de 60 centímetros de diâmetro com umas antenas e circulou uma, talvez duas, isso foi tudo. Mas foi o primeiro e funcionou. E assustou muito os Estados Unidos em 1957, quando isso aconteceu. Apenas um ano após o lançamento do Sputnik 1, a Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço é revelada a um público ávido. A NASA é um esforço americano inspirador, com uma missão declarada de explorar as estrelas. A NASA foi criada deliberadamente como uma agência totalmente civil, separada dos militares, mas os militares tinham a necessidade de estar presentes no espaço.
Várias pessoas no governo dos Estados Unidos estavam olhando para os satélites soviéticos, foguetes e coisas do gênero. Portanto, a NASA se tornou uma espécie de repositório útil para tudo isso. Tornou-se uma maneira útil para os militares dos Estados Unidos dizerem: olha, tudo isso é pacífico, amigável, aberto e científico. Bom, até que foi, mas não em tudo. Muitos especialistas afirmam: este foi o momento em que o programa espacial secreto da América começou. Quando usamos o termo Programa Espacial Secreto, estamos falando de um desenvolvimento paralelo separado da tecnologia espacial que começou na década de 1950. Os caras da NASA, os engenheiros, os astronautas, eles não tinham ideia de que esse outro programa espacial sequer existia. O sigilo foi uma das bases do programa espacial inicial e, como consequência, houve duas iniciativas patrocinadas pelo governo, uma pacífica e outra bélica. Antes da formação da NASA, e apenas 6 dias após o lançamento do Sputnik 1, os militares americanos começaram a financiar um programa secreto que resultaria no Boeing X-20, também conhecido como Dyna-Soar. Os detalhes disso só foram descobertos recentemente. Em 1957, a Boeing conseguiu um contrato para uma das mais incríveis e revolucionárias aeronaves já concebidas: o programa Dyna-Soar. O X-20 ou Dyna-Soar é um ônibus espacial de um homem que a Força Aérea dos Estados Unidos e a organização predecessora da NASA, o Comitê Consultivo Nacional para a Aeronáutica, começaram a desenvolver em meados da década de 50 como uma forma de começar a testar algumas das primeiras tecnologias para um eventual voo espacial. A Força Aérea queria usar um sistema de impulso-planagem, onde se colocava uma nave espacial em cima de um foguete. Você envia o foguete para o espaço. A espaçonave se separa do foguete e então se torna um planador. Ele desce abruptamente, ganha velocidade, chega a velocidade de 20 Mach ou mais e depois sobe, enquanto ainda está a 30 km acima da Terra. E então apenas costeia ao longo do topo da atmosfera. E pode fazer isso por muito tempo. O programa Dyna-Soar duraria 6 anos e custaria mais de 6 bilhões de dólares de hoje. Antes de ser abruptamente cancelado, poucas semanas após o assassinato do presidente John F. Kennedy. Embora nenhuma evidência documentada tenha sido produzida de que qualquer nave Dyna-Soar tenha sido de fato lançada ao espaço, muitos acreditam que o programa não foi abandonado. Pode ter sido apenas o primeiro de muitos projetos enterrados pelo presidente Lyndon Johnson sob uma nova camada de sigilo. O presidente Johnson era obcecado por sigilo. Portanto, em vez de divulgar o programa espacial para o público, ele o enterrou ainda mais fundo. A questão sobre os orçamentos secretos é que existe uma quantia que o Congresso não aprova especificamente. A NASA é uma ótima cobertura para o Departamento de Defesa. Existe financiamento público para a NASA, então o Departamento de Defesa pega carona e essa é a melhor cobertura de todas. Provavelmente nunca saberemos quanto está sendo gasto na atividade do programa espacial secreto. A contabilidade do governo é, digamos, obscura na melhor das hipóteses. As pessoas dizem para seguir o dinheiro. A questão é que a gente não pode e não deveria conseguir. Vemos nossos astronautas acenando para nós da Estação Espacial Internacional, mas isso é apenas a ponta do iceberg, porque você percebe que a CIA e a NSA e muitos ramos do governo estão lidando com projetos secretos, muitos dos quais nos fornecem reconhecimento e inteligência sobre as capacidades das forças inimigas. Em 2014, o governo federal revelou um ambicioso projeto lunar da Guerra Fria, que já existia há mais de 50 anos. O projeto Horizon. O projeto Horizon era o plano do Exército dos Estados Unidos para a construção de uma instalação fortificada permanente e habitada que ficaria na Lua e seria administrada por um novo corpo do Exército, combinando engenheiros, artilharia, construção, infantaria e mísseis guiados. A base lunar tripulada deveria ter 12 residentes permanentes. E esses astronautas teriam uma missão estratégica que incluía reconhecimento. Mas isso deveria ser armado.
E não se engane quanto a isso, aquela era uma missão militar. De acordo com registros oficiais, o projeto Horizon foi abandonado pelo presidente Dwight D. Eisenhower em 1960. Mas seria possível que a missão do programa secreto teria sido de fato cumprida? O presidente é só presidente por um período máximo de 8 anos. Mas esses coronéis e generais têm ambições e planos de 30, 40, 50 anos que colocam em ação. Então, seria plausível que os Estados Unidos pudessem ter construído uma base militar secreta nos moldes das propostas do Projeto Horizon na Lua? Sim, é absolutamente plausível. Como o público fica sabendo desses programas espaciais americanos de grande escala, mas confidenciais? Ocasionalmente, mesmo com os mais rígidos protocolos de segurança em vigor, evidências intrigantes foram descobertas. E totalmente por acidente. Chantilly, Virgínia. Verão de 1990. Trabalhadores da construção iniciam a construção de uma instalação extensa ainda não identificada a 40 quilômetros a oeste de Washington. Depois que jornalistas questionam o propósito do novo complexo, o governo abruptamente e relutantemente admite a existência de uma organização secreta de uma década. O Escritório Nacional de Reconhecimento. A maioria das missões espaciais secretas do Pentágono acontecem no Escritório Nacional de Reconhecimento, que foi estabelecido em 1961, mas na verdade não tinha sido revelado até 1992. Portanto, houve um período de décadas em que o Pentágono nem mesmo nomeou esse escritório ou reconheceu que ele existia. O NRO foi um dos segredos mais bem guardados da Guerra Fria. Até que eles decidiram construir um enorme campo-sede em Chantilly, na Virgínia, em 1992. E as pessoas começaram a se perguntar, bom, mas o que é isso? E toda a história do que eles fizeram na Guerra Fria começou a sair muito lentamente depois disso. Em 22 de fevereiro de 1995, o presidente Bill Clinton revelou uma das operações de espionagem mais clandestinas da Guerra Fria da NRO, lançada pela primeira vez na década de 1950. O programa de satélite Corona. Quando eu disser 3, 2, 1, ignição. O projeto ultra-secreto Corona foi uma resposta direta ao lançamento do Sputnik. Houve um reconhecimento de que os satélites eram o futuro. Era simplesmente muito arriscado voar com aeronaves de reconhecimento sobre determinados locais. O Corona foi nosso primeiro satélite de imagens. Ele era muito primitivo. Você deve se lembrar que não tínhamos comunicação digital naquela época. Então, uma coisa era ter algo em órbita tirando fotos. Mas como levar as fotos para a Terra, onde podemos de fato vê-las? E então, a solução que eles encontraram foi ejetar a cápsula de filme em um recipiente que poderia sobreviver à reentrada. O paraquedas se abria. Um C-130 vinha com um gancho na frente para prendê-lo enquanto ele descia nesse paraquedas. E se estivesse sobre o oceano, um navio estaria por perto para agarrar a cápsula antes que afundasse. Mas essa era a única maneira de fazer isso naquela época. O público conheceu um pouco o Corona por meio de sua história de capa, que dizia que eram satélites meteorológicos lançados em nome ou em conjunto com a NASA. Ninguém questionaria a necessidade desses satélites, então por que pensariam que era outra coisa? Mas, na verdade, havia muito mais coisas. Houve uma longa série de arquivos revelados, começando com os satélites Corona. As informações que tendem a ser os segredos mais bem guardados no governo dos Estados Unidos são as fontes e os meios pelos quais a comunidade de inteligência obtém as suas informações. Esses fatos são considerados os mais preciosos segredos. Embora o programa de satélite Corona, que coletou mais de 800 mil imagens do espaço, tenha oferecido aos Estados Unidos uma vantagem em espionagem sobre os soviéticos, estava longe de ser a única operação interestelar conduzida durante a Guerra Fria. Estação da Força Aérea de Cabo Canaveral, 2005. Ao conduzir uma verificação das instalações, o agente especial da NASA Dan Oakland e um gerente de segurança, chamado Henry Butler, tropeçaram em uma misteriosa porta trancada. Os homens conseguem uma chave mestra
e ganham acesso ao que parecia ser apenas uma sala de armazenamento trancada há muito tempo. Mas vasculhando a sala com lanternas, logo fariam uma descoberta desconcertante. Eles descobriram algumas caixas velhas e as abriram. E dentro encontraram 2 trajes espaciais. Esses 2 trajes que ninguém nunca tinha visto e se pareciam muito com os trajes espaciais da NASA, exceto que não eram brancos, eram azuis. O azul é, na verdade, um azul da Força Aérea, portanto, sugeria que talvez fosse para um programa espacial secreto da Força Aérea e os trajes eram numerados de 007 e 008, sugerindo que havia mais deles, pelo menos potencialmente 8 deles. Então, quem eram os pilotos ou os astronautas em potencial e o que esses trajes significavam? Todas essas organizações super secretas têm senso de humor às vezes. Eles têm suas piadinhas internas. O traje 007 mostra que é uma homenagem a James Bond. Literalmente, espiões no espaço. As investigações sobre a liberdade de informação sobre as origens dos bizarros trajes espaciais levariam a outra revelação fascinante do NRO. Outro projeto da época da Guerra Fria, conhecido pela sigla MOL. O Laboratório Orbital Tripulado, o MOL, foi a primeira tentativa americana de ter basicamente um laboratório espacial, que seria um dispositivo permanente na órbita da Terra que transportaria astronautas de um lado para o outro. Um verdadeiro tesouro de fotografias e documentos foi liberado do Laboratório Orbital Tripulado. E os documentos continham detalhes incríveis. Todos altamente confidenciais na época, é claro. E as fotos eram impressionantes. Os astronautas que se dirigiam ao MOL eram um quadro especial de oficiais, treinados para reunir fotografias detalhadas de silos de mísseis bases e instalações soviéticas. Os caras que eram os astronautas do laboratório orbital tinham que manter isso tão secreto que suas esposas nem sabiam disso. Imagine acordar 10 anos depois e descobrir que o seu marido era um astronauta. Era muito secreto. Era para eles enviarem todos os meses uma nova equipe de astronautas. E eles poderiam tirar fotos com aquela câmera incrível. Em seguida, eles podiam vasculhar aquelas fotos, encontrar as que fossem mais importantes e enviá-las. Estava operacionalmente muito bem. E foi simplesmente superado pelo fato de que os sistemas automatizados de satélite se tornaram tão bons, mesmo no final dos anos 60, que não precisavam de uma plataforma orbital tripulada para fazer esse tipo de trabalho. As pessoas dizem, bem, o programa foi cancelado. A tomada foi desligada. Mas tudo isso significa que o jogo mudou. Não se cancela simplesmente o programa sem que ele seja substituído por outra coisa. Enquanto o laboratório orbital tripulado estava sendo fechado, outro programa espacial mais avançado era preparado para ocupar seu lugar. Mas escondida abaixo da superfície dos objetivos anunciados desse novo programa, estava uma significativa e extremamente secreta agenda militar. Centro Espacial Kennedy, Flórida, 12 de abril, 1981. O Columbia acaba de decolar. O ônibus espacial Columbia, o STS-1, entra em órbita. O programa do ônibus espacial americano é agora um perfil público e extremamente popular da NASA. Seus lançamentos, eventos inspiradores. Seus astronautas, ícones americanos. E seu objetivo final? Decididamente confuso. Conforme concebido, o próprio nome para o programa de ônibus espaciais é o Sistema de Transporte Espacial. Portanto, a questão é, o que estão realmente transportando? As pessoas dizem onde estão as evidências de um programa espacial secreto. A evidência, na verdade, é a própria nave. No Udvar-Hazy Center, parte do Museu Nacional do Ar e do Espaço do Instituto Smithsoniano, na Virgínia. James David é curador de história espacial, especialista no programa de ônibus espacial americano e suas 135 missões, que aconteceram ao longo de 3 décadas. Atrás de mim está o terceiro ônibus espacial que foi entregue à NASA. O programa do ônibus espacial foi, na verdade, o programa em que houve a cooperação mais próxima e profunda entre a NASA, o Departamento de Defesa e as agências de inteligência.
E, na verdade, ainda há muitos segredos sobre esse relacionamento hoje em dia. Nos últimos 20 anos, James examinou pessoalmente milhares de documentos rigorosamente editados e liberados e descobriu várias revelações surpreendentes. Eu vi pela primeira vez alguns documentos revelados da Agência Central de Inteligência, ou CIA, no ano 2000, que discutiam um aspecto muito pequeno da relação entre a NASA e as agências de inteligência. Então, eu também fiz meu próprio pedido de revelação de documentos que não estavam divulgando por si só. A maior revelação foi a extensão da cooperação entre a NASA e as agências de inteligência. O objetivo declarado pelo programa de ônibus da NASA era lançar novos satélites de comunicação ao espaço, manter a Estação Espacial Internacional e servir como laboratórios orbitais. No entanto, James descobriu que essas missões também, em muitos casos, tinham segundas intenções. Deixe-me apontar com este laser as portas do compartimento de carga do ônibus espacial. O compartimento de carga tem 18 metros de comprimento e 4,5 metros de largura. E essas dimensões eram uma área maior do que a NASA precisava para qualquer uma de suas cargas, mas para obter o apoio do Departamento de Defesa e da CIA para o programa de ônibus espaciais, a NASA teve que concordar com as dimensões maiores. Claro que isso significava um veículo maior. Então, o que mais a NASA estava transportando para o espaço, a bordo de seus ônibus? Para a CIA ou outras agências de inteligência americanas? Nos primeiros dias do programa do ônibus espacial, o Departamento de Defesa planejava voar em cerca de 1/3 de todas as missões. Não se tratava apenas de lançar satélites, mas também de realizar alguns experimentos. Muitas das missões militares do ônibus espacial ainda são confidenciais hoje. Não sabemos o que aconteceu durante essas missões. Eles implantaram um satélite? Eles inspecionaram um satélite estrangeiro? Não sabemos. A existência dos programas, os detalhes operacionais dos programas e a inteligência. Todos os itens acima foram confidenciais e, em sua maioria, ainda são confidenciais hoje. Embora os detalhes sobre qual tecnologia foi implantada e quais experimentos secretos foram conduzidos não tenham sido revelados totalmente, algumas das missões que foram reveladas já oferecem dicas tentadoras. Assim, o ônibus espacial foi usado para colocar em órbita satélites militares confidenciais. Na verdade, o projeto Onyx, sabemos, foi colocado em órbita pelo ônibus espacial Atlantis em 1988. O Onyx se refere a radares de satélite. Radares tão grandes em órbita que estão olhando para a Terra. Dá para ver durante a noite, ele pode ver através da névoa e pode criar mapas e imagens que são quase tão nítidas quanto uma fotografia. Embora mais de 700 astronautas civis tenham realizado missões espaciais em nome da NASA, ao longo da existência do programa de ônibus espaciais, outra classe de exploradores espaciais foi misturada a eles. Eles eram conhecidos simplesmente como Comando Espacial. Em 1982, o Comando Espacial foi criado e era originalmente parte da Força Aérea dos Estados Unidos. O programa de engenheiros de voo espacial tripulado foi a parte crítica do Comando Espacial. O programa de engenheiros de voo espacial tripulado da Força Aérea foi um esforço para enviar tropas militares ao espaço no ônibus espacial, para que, quando o ônibus voasse em missões confidenciais, as tropas militares acompanhassem. O Comando Espacial também tinha seu próprio complexo de lançamento na base aérea de Vandenberg. E, segundo relatos, tinham planos para o espaço-porto camuflado de $3 bilhões em Los Angeles para missões secretas fora das cobertas pela NASA. O plano era ter um quadro permanente de astronautas selecionados.
Separadamente do programa normal de astronautas, essas pessoas seriam recrutadas no mesmo grupo, mas o treinamento e as operações, é claro, eram completamente separados. 32 astronautas, 134 pessoas de apoio para fazer tudo isso acontecer. Mas o programa de engenharia de voo espacial tripulado e o comando espacial, este era para ser absolutamente um programa 100% militar. Astronautas militares e missão militar. Temos a partida do motor principal. 4, 3, 2, 1 e decolagem. Decolagem da 25ª missão do ônibus espacial. E clareou a torre. No entanto, em 28 de janeiro de 1986, o ônibus espacial Challenger explodiu apenas 73 segundos após o lançamento na costa de Cabo Canaveral, Flórida, tirando a vida dos 7 astronautas a bordo. A tragédia nacional causaria uma suspensão de 3 anos do programa do ônibus espacial da NASA e, em última instância, poria fim ao programa clandestino de engenharia de voo espacial tripulado. Muitos especialistas têm certeza de que o ônibus espacial estava sendo usado para operações militares. Mas as armas espaciais de fato estavam sendo implantadas? Talvez as respostas possam ser encontradas examinando uma nave espacial confidencial da Força Aérea, que se parece com o ônibus espacial da NASA, mas possui uma série de recursos muito diferentes que estão fora deste mundo. Cabo Canaveral, Flórida, 17 de maio de 2020. O avião não tripulado e projetado especificamente para viagens espaciais, o X-37B, é lançado em sua primeira missão como parte da Força Espacial Americana. Uma tecnologia que já existe há algum tempo, que é ultra secreta, com pouca publicidade sobre ela, é o avião espacial. O X-37. É robótico. Nenhum astronauta lá dentro. Parece uma versão de brinquedo do ônibus espacial. Ensine o ônibus espacial com foguetes gigantescos e diminua-o. Ele é lançado no topo de um foguete bem alto na atmosfera e pode permanecer em órbita por anos. Sua missão mais longa é 780 dias. É algo sobre o que o Pentágono é muito sigiloso. Portanto, se o X-37B fosse lançado e estivesse em uma missão secreta, eles não podiam esconder que o lançaram. E você pode até vê-lo voar se rastrear a órbita. Mas o que a gente não sabe é o que ele vai fazer quando chegar lá. A série X-37 de naves espaciais foi iniciada em 1999, como parte de um esforço conjunto entre a NASA e a Força Aérea, com a missão declarada de reparar satélites que já estavam em órbita. No entanto, em 2004, o programa foi então transferido para a Agência de Projetos de Pesquisa Avançada de Defesa, ou DARPA, e passou a ser confidencial. O X-37B surgiu na sequência do cancelamento do programa do ônibus espacial. E estava muito claro na época que a Força Aérea tinha algum acesso ao espaço com o ônibus espacial. E eles não queriam perdê-lo. Portanto, o X-37B preserva esse acesso militar exclusivo e sob medida. Portanto, a missão do X-37 permanece um segredo. O que posso dizer é que as coisas que colocamos naquela aeronave são experimentos. É mais uma plataforma de aprendizagem. É por isso que continua no mundo dos confidenciais, porque tem a ver conosco, tem a ver com a parte do Departamento de Defesa e por isso permanece confidencial. Mas é tudo que eu posso discutir sobre isso porque é um experimento em andamento atualmente. Para muitos observadores, o significado do X-37B não é apenas o que ele faz, mas também quem o faz. Uma divisão discreta da empresa Boeing, conhecida como Phantom Works, é apenas uma das muitas parcerias público-privadas que impulsionaram um programa espacial secreto no século XXI. Existem organizações espaciais comerciais atualmente, como a Bigelow Aerospace, a Blue Origin, a Virgin Galactic, e elas estão colocando seus próprios recursos de investimento, bem como recursos do governo, para criar uma próxima geração de recursos espaciais.
há uma nova dimensão no jogo do programa espacial secreto e dos orçamentos secretos. E essa nova dimensão é o setor privado. Porque como agora existem todas essas empresas, a prestação de contas e o escrutínio fica ainda mais difícil. Como nós, nos Estados Unidos, vivemos sob uma democracia, temos lei de liberdade de informação, pela qual os cidadãos podem, de fato, ter acesso a um certo grau de informação do governo e até mesmo relatórios confidenciais em alguns casos. Mas as empresas privadas não são cobertas por essa lei. Muitas das empresas espaciais privadas, como a SpaceX, nem mesmo têm acionistas. Portanto, não há necessidade de ser transparente nem mesmo com as pessoas que investem no negócio. Assim, eles podem ser mais fechados sobre o que estão fazendo e investindo. Mesmo que, segundo muitos relatos, a Guerra Fria tenha terminado há quase 30 anos, membros do governo dizem que no clima geopolítico atual, a intensa camada de sigilo que envolve as missões espaciais americanas é categoricamente crítica. Província de Hainan, 24 de novembro de 2020. O foguete 5B Longa Marcha da China foi lançado, supostamente, com o objetivo de coletar amostras geológicas da Lua. É uma missão ambiciosa e surpreendente de uma superpotência espacial emergente. E alguns acreditam que eles têm a intenção de reivindicar seu direito ao cosmos. Muitas pessoas não percebem isso ainda, mas estamos em uma corrida espacial absoluta de Guerra Fria com a China. A China sabe que a próxima superpotência da economia virá de quem tiver mais espaço na Lua. Portanto, os chineses estão pousando em todos os lugares que podem para reivindicar os imóveis. E eles já têm operações planejadas para assim que a tecnologia estiver disponível. O que estamos vendo agora é uma nova corrida espacial. Há uma luta em curso entre os Estados Unidos, a Rússia e a China para dominar o espaço. Estamos começando a ver lançamentos uma vez por semana ou a cada 2 semanas. A China está lançando, a Rússia está lançando. O que eles estão fazendo lá? Nós temos muitos ativos no espaço atualmente, e são ativos muito caros e bastante complicados. Por exemplo, todo o sistema bancário e de bolsa de valores usa uma rede de satélites de comunicação em órbita geossíncrona. E se algo acontecesse a esses satélites, a bolsa de valores entraria em colapso, seria interrompida e os sistemas bancários seriam encerrados. Nossos ativos espaciais, nossa economia, nossos boletins meteorológicos, a internet, tudo isso é feito no espaço sideral. E assim agora se torna uma questão de segurança econômica, proteger nossos ativos no espaço sideral. A missão declarada da Força Espacial Americana é, de fato, proteger os interesses aliados no espaço. Mas se a história servir de guia, sua missão real pode, por necessidade, abranger muito mais do que foi revelado. A Força Espacial pediu 15 bilhões de dólares no ano fiscal de 2021. Observadores do orçamento previram que cerca de 1/3 está em programas espaciais confidenciais. Estou animado com o que está acontecendo no espaço. Existem coisas desde comunicações por satélite até cargas no espaço e movimentação de combustível. Quando se fala em espaço, pode-se entrar no ultra secreto muito rapidamente. Mas por que a necessidade de tanto sigilo sobre a agenda da Força Espacial e seus parceiros civis? Alguns sugerem que é por causa da Guerra Fria, que acreditavam ter acabado no início dos anos 1990. Na verdade, começou a esquentar novamente. Fevereiro de 2020. O chefe de operações da Força Espacial, General John Raymond, expressa preocupações com o comportamento incomum e perturbador de um par de satélites russos. De acordo com o general, as ações das sondas estrangeiras podem ser classificadas como ameaçadoras. Havia um satélite da inteligência americana em órbita e um satélite russo se aproximou e permaneceu próximo. Isso é preocupante por alguns motivos. Pode haver algum tipo de câmera ou sensor no satélite que está olhando para o equipamento americano, ou em um cenário mais nefasto, os satélites podem se aproximar em órbita e desativar ou desarmar outro satélite.
Você pode enviar um tipo especial de satélite, que tem a capacidade de se alinhar a outro satélite e se encaixar nele e usar antenas para interceptar ou falsificar o que está dizendo. E nos últimos anos houve muitas reclamações de que é isso que os russos estão tentando. Ao mesmo tempo, temos algo parecido chamado de CEP, que usamos na órbita geoestacionária. O que ele faz e como ele faz também é muito, muito secreto. Satélites americanos e estrangeiros envolvidos em sabotagem secreta de uns contra os outros? Nesse caso, isso sinaliza os estágios iniciais de uma escalada da corrida armamentista baseada no espaço? Se eu acho que nossos adversários estão bisbilhotando no espaço? Com certeza. Quando se está falando sobre armamento no espaço, sempre consideramos que nosso adversário tem esta capacidade. Se eu tenho prova disso, não. Mas acho que seria míope se não achasse que isso está acontecendo. Controlamos mais de 50% dos satélites no espaço sideral. E uma guerra no espaço sideral acontecerá em questão de minutos, não em semanas ou meses. Como nossos foguetes viajam a 29 mil quilômetros por hora, leva apenas meia hora para atingir alvos em qualquer lugar da superfície do planeta Terra. Portanto, uma guerra espacial será rápida, brutal e mortal. E queremos ter a certeza de que isso não acontecerá. Embora a destruição mutuamente assegurada pareça inspirar soluções diplomáticas para conflitos que giram em torno do espaço sideral, e se as ameaças à humanidade na galáxia não forem apenas de natureza humana? Observatório Haleakala, Havaí, outubro de 2017. Usando o telescópio Pan-STARRS de 1,80 m de diâmetro, o astrônomo Robert Warwick observa um objeto a cerca de 24 milhões de quilômetros da Terra. O seu tamanho é estimado em mais de 1.000 metros de comprimento, passando pelo nosso sistema solar. A descoberta de Oumuamua foi uma sensação. Os astrônomos nunca tinham visto nada parecido antes. Parecia artificial, por causa de sua forma cilíndrica. Algumas pessoas teorizam que poderia ser uma espaçonave extraterrestre. Se houver uma ameaça alienígena, é muito provável que os militares dos Estados Unidos já sabiam. Seria muito difícil conceber que estamos sendo visitados por extraterrestres sem que os militares dos Estados Unidos, e especificamente a Força Espacial, saibam disso. Os astrônomos tiveram apenas 34 dias para estudar os contornos em forma de charuto de Oumuamua e especular sua origem, até que finalmente saiu do sistema solar. Mas para muitos especialistas, as perguntas sobre Oumuamua eram um lembrete sobre a necessidade de se preparar para combater qualquer ameaça espacial à vida na Terra. Só para resumir tudo isso, e se o programa espacial secreto não fosse para travar guerras no espaço contra outros satélites, não fosse para travar guerras na Terra, seria para proteger a Terra, porque acreditamos que eles estão chegando. O maior segredo de um programa espacial secreto não seria o hardware, nem o software, nem os astronautas militares, mas a presença alienígena. Se é disso do que se trata o programa espacial secreto, não apenas sobre a Rússia e a China, mas também sobre enfrentar uma ameaça extraterrestre, então, este é o maior segredo de todos os tempos. Poderia o governo, de fato, estar traçando planos para enfrentar uma ameaça extraterrestre? Alguns especialistas sugerem que não apenas está ocorrendo, mas que é parte de uma estratégia ainda mais ousada, que permitiria aos seres humanos deixar a Terra para um novo lar. Boca Chica, Texas, julho de 2019. A celebrada empresa de foguetes de Elon Musk, a SpaceX, testa um protótipo de um veículo futurista potencialmente interplanetário. O Starhopper. Starhopper é um protótipo da nave estelar. Um veículo gigantesco de última geração que um dia talvez nos levará a Marte para criar a primeira colônia de Marte. Esta é uma nova era, porque Elon Musk prevê uma rede de naves estelares nos levando entre os planetas em uma colonização de todo o sistema solar.
A missão Starship irá transportar cargas e, eventualmente, pessoas para a Lua, Marte e além. Este veículo de transporte espacial está competindo por um contrato da NASA para ser o que levará os primeiros astronautas à superfície da Lua. É coisa de ficção científica, mas é pra onde nos vejo indo. Não acho que a ficção científica entendeu errado. Acho que ela pode se transformar em normalidade. Mas assim que pudermos ficar cada vez mais e mais rápidos em viagens, acho que isso vai acontecer. Acho mesmo. Será possível que a realidade dos humanos que vivem e viajam no espaço sideral seja um encontro mais próximo do que imaginamos? Se sim, por que nosso governo e os empresários privados com quem trabalham manteriam isso em segredo? Se estamos desenvolvendo uma tecnologia que vai nos dar uma vantagem para chegar ao espaço próximo ao redor da Terra, à Lua e aos asteroides, talvez até mesmo a Marte, e para criar essa enorme e futurística economia, certamente não vamos contar ao resto do mundo, porque vai tirar a nossa vantagem. Há uma razão prática pela qual o espaço é importante. Há muito dinheiro a ser ganho com serviços de satélite. Há coisas como a mineração de asteroides e coisas que podem ser muito lucrativas. Este é um pequeno passo para o homem. Um salto gigante para a humanidade. Também existe um aspecto ambicioso do espaço que eu considero muito importante. O espaço contém as respostas sobre se estamos ou não sozinhos no universo e acho que vale a pena explorar. Nas últimas 6 décadas, a exploração do espaço sideral está entre as conquistas mais significativas e inspiradoras da humanidade. Mas será que a busca pela colonização da fronteira cósmica está nos levando a um novo lar? Ou a um campo de batalha galáctico devastador? As respostas a essas perguntas estejam para ser reveladas no programa Segredos de Estado.